E hoje a gente vai conversar sobre entrevista motivacional. Para começar, um caso. Imagine que vocês estão atendendo o seu José. Ele é um paciente de 60 anos, com insuficiência cardíaca, hipertenso, diabético, que no meio da consulta se observa que ele está com um maço de cigarro no bolso da camisa. E aí você naturalmente questiona, né, se ele deseja parar de fumar ou não. E ele diz que não tem vontade, que os pais dele sempre fumaram e alguma coisa nesse sentido. O que normalmente é feito nessas situações? O que vocês costumam ver e o que vocês costumam fazer nessa situação quando o paciente tem um hábito que teoricamente é nocivo e não deseja a mudança? Normalmente o que a gente costuma ver são os profissionais com a postura de confrontar, né? De muitas vezes até de ameaçar, de fazer medo. Mas será que isso funciona? E é uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer. O que os estudos mostram sobre isso? Eles mostram que essa abordagem tradicional, diretiva, de medo, ela funciona pouco. A maioria dos pacientes não responde bem a ela, né? Geralmente, ou ele não volta naquele profissional, ou ele mente, mas assim, o principal, ele não deixa de usar aquela substância ou aquele hábito. Então, por que a maioria das pessoas ainda continua fazendo isso? Bem, talvez algumas explicações sejam porque é mais fácil. A ideia de que você vai brigar com alguém e aquilo vai se resolver, né? É uma ideia ingênua até. Geralmente isso não exige muita técnica. Desconhecimento, poucos profissionais conhecem técnicas como entrevista motivacional, método clínico centrado na pessoa. E durante a sua formação, poucos profissionais tiveram a oportunidade de treinar ou mesmo de estudar a entrevista motivacional. Então é por isso que é tão importante a gente conversar agora sobre a entrevista motivacional. E aí quem nunca viu esse tema deve estar perguntando o que é afinal entrevista motivacional, né? A entrevista motivacional é uma abordagem centrada na pessoa que orienta os pacientes a convencerem a si próprios sobre a mudança necessária. Ela busca as razões da mudança no paciente ao invés de impor ou tentar persuadi-lo. Então, é um conjunto de técnicas centrada no paciente que visa auxiliá-lo no processo de transformação, de mudança. E aí, vamos pegar alguns princípios básicos da entrevista motivacional. Primeira coisa, sempre que eu estiver diante de um paciente que tem alguma adição ou algum comportamento que não é adequado para aquele momento, eu tenho que tentar expressar empatia, acolher aquela situação e tentar talvez compreender sobre por que o paciente está com aquele hábito, com aquele comportamento. Uma outra coisa muito importante da entrevista motivacional é tentar desenvolver a discrepância, mostrar onde o paciente está e onde ele quer chegar. Confrontar muitas vezes os objetivos do paciente ao momento que ele está. Outra coisa que é fundamental na entrevista motivacional, evitar discussões. Geralmente discussões mais afastam o paciente de você do que ajudam. Geralmente quando o paciente adota uma postura e o profissional adota outra, isso gera uma quebra da relação terapêutica. Então a gente tem que aprender a fluir com a resistência do paciente, entender o melhor momento de agir. E a hora que a gente conversa sobre os estágios motivacionais, talvez isso fique mais claro. E outro fundamento das técnicas envolvem estimular a alta eficácia, a capacidade do paciente em mudar, né, dele próprio mudar. Porque é comum que o paciente venha com a expectativa de que vai existir uma pílula mágica em que ele vai poder deixar aquele hábito ou aquele comportamento. Então a gente tem que estimular a capacidade, deixar claro para o paciente as estratégias que ele tem à disposição para utilizar e que nem sempre passam pelo médico ou pelo profissional de saúde ou por uma medicação específica. E em quais situações eu vou utilizar a entrevista motivacional? A gente pode estar utilizando uma entrevista motivacional, por exemplo, no paciente que não adere a um tratamento, seja uma medicação, seja a mudança de estilo de vida, paciente que não quer fazer atividade física ou que está com um padrão alimentar inadequado. Pode ser também paciente que é dependente de algum comportamento, sei lá, internet, celular, enfim. Isso pode ser também algo a se utilizar. Ou mesmo alguma substância, seja drogas lícitas ou ilícitas, álcool, cigarro, maconha, cocaína. A gente pode usar a entrevista motivacional em várias dessas situações.
E aí uma questão importante também, a gente vê o que não é. Entrevista motivacional não é uma técnica que visa manipular ou ludibriar o paciente, pelo contrário. Ela centra no paciente e respeita o tempo dele. Então, não tem por esse objetivo, né? A gente ajuda a mudança do paciente ao invés de impor. E aí tem uma figura que é bastante importante, que são os estágios da mudança, que é o modelo transteórico, né, do Prochaska e de Clemente. Esses modelos, estágios da mudança, são fundamentais para a gente ilustrar e usar as técnicas da entrevista motivacional. E aí na figura você pode ver o seguinte, que são 6 fases, basicamente, né? O pré-contemplativo, o contemplativo, a preparação ou determinação, a ação, a manutenção e a recaída. A ideia é que a gente discorra sobre cada uma delas e mostre a abordagem específica para cada uma. Então vamos para o nosso caso 1. Imagina o paciente, aquele que eu citei lá atrás, fuma e não quer parar de fumar. O que eu faço com esse paciente? Como a gente viu lá atrás, ter uma postura de confronto, nesse caso, não costuma ajudar muito. Aí, o que fazer? Bem, existem alguns passos que são importantes, né? A primeira coisa é acolher o paciente e evitar juízo de valor ou qualquer tipo de julgamento. Tentar compreender o porquê aquele comportamento, muitas vezes, né? Avaliar é outra coisa muito importante. Por exemplo, o senhor já pensou em parar de fumar alguma vez? Não, doutor, nunca pensei. E não quero, porque, sei lá, meus pais fumam, ou é algo que eu não quero deixar. Então, tudo bem. Primeiro, avaliei. Segundo, garantir que o paciente compreenda as consequências daquele hábito. Olha, o senhor sabe o que pode ocasionar o fato do senhor estar fumando? Ah, doutor, sei, eu vejo lá na caixinha, na televisão, todas as questões que podem acontecer, a condição X, Y, Z, enfim. Se o paciente está bem orientado, não tem muito por que eu ficar repetindo a informação. O máximo que eu posso fazer talvez é, realmente, o senhor está certo, a gente costuma ver a associação dessa droga X com essa condição Y. Então, reafirmar isso é importante. Existe a ideia entre alguns profissionais que muitas vezes colocar medo, mostrar figuras, isso pode ajudar, mas na verdade no pré-contemplativo isso tem pouco impacto, não costuma ajudar muito. Uma coisa que pode e é bem-vinda ser feita, pode ser feita e é bem-vinda, é linkar com as comorbidades. Por exemplo, o paciente, nesse caso, ele tem uma insuficiência cardíaca e tem hipertensão, diabetes, enfim. E ele está ali no seu consultório buscando controlar essa condição. Então é seu dever informar para ele que aquele hábito influencia no controle daquela doença. Por exemplo, olha, Sr. José, tudo bem. Por outro lado, é importante que o senhor esteja ciente que o fato de fumar está influenciando no nosso tratamento dessas outras coisas que a gente estava conversando. O senhor está ciente disso? E aí ele vai falar que sim ou que não, enfim. Mas é importante que você seja honesto com o paciente sobre as consequências daquele hábito. Não, é pouquíssimo efetivo discutir ou tentar impor falas do tipo, se o senhor não parar, vai morrer, ou não volte aqui, coisas nesse sentido. O que a literatura mostra é que essas falas não têm muito impacto. E por fim, uma coisa interessante a se fazer é oferecer suporte e acesso ao paciente. Por exemplo, olha, Sr. José, tudo bem? Então, se em algum momento o senhor chegar a considerar deixar o cigarro ou qualquer droga, ou essa droga, eu vou estar à disposição para te ajudar. Muitos colegas pensam que podem imaginar que não foi feito nada, pode passar a ideia que não foi feito nada, mas foi feito muita coisa. Você avaliou o seu paciente, garantiu o entendimento dele sobre as condições, com as comorbidades e se colocou à disposição. Então a chance que esse paciente volte em outra consulta, em outro estágio motivacional e disposto a mudar é maior. Então, sim, você ajudou seu paciente, só que dessa vez de uma forma efetiva. Dá mais trabalho, mas que é mais efetiva. E aí pode ser que o tempo passe e venha uma outra situação, né? Vamos imaginar um outro caso agora. Imagine que chega um paciente para você, etilista crônico, que fala o seguinte: olha, doutor, às vezes eu me pergunto se não seria melhor eu parar de beber, mas por outro lado o álcool me acalma, é um momento que eu tô com meus amigos, mas eu tenho gastado muito, minha família está reclamando. Que fase motivacional que esse paciente está? Ele está na fase motivacional que a gente chama de contemplação. É a ideia da balança, né? Ele tem argumentos pró-mudança e argumentos contra a mudança. Qual que é o nosso papel nessa fase? E talvez nessa fase seja um dos momentos que a gente tem mais importância, que a gente pode mais atuar. Nosso papel é desequilibrar a balança pró-mudança. Como que a gente inclina essa balança? De duas formas. Uma, evocando as razões para a mudança, perguntando ao paciente: olha,
primeiro valorizando, né, claro. Que bom que o senhor deseja estar considerando isso, mas me conta mais, o que motivou o senhor a pensar nisso? Ah, doutor, porque eu tô bebendo demais, as pessoas falam que eu tô cada vez bebendo uma quantidade maior, eu tenho gastado muito dinheiro, tô com problemas em casa. E evocar do paciente as razões para a mudança. É melhor que parta dele do que parta de mim. Quando o paciente verbaliza as razões para a mudança, as chances de sucesso são muito maiores do que eu falar, né? Por exemplo, não, seu fulano, você deve deixar por isso, por isso, por isso, aquilo. Isso geralmente não funciona. Mas se eu pergunto para ele e ele reafirma, é ótimo. E aí o que eu faço é valorizar. É mesmo. O que a gente costuma ver, por exemplo, é que o álcool, à medida que o tempo passa, a pessoa vai ficando necessitando de doses maiores. O que sim, e muitas vezes isso pode trazer problemas em casa. Então perceba que com essas ações a gente está tentando inclinar a balança no sentido da mudança. Por outro lado, ele tem alguns argumentos contra a mudança. Nesse caso do álcool, por exemplo, no que eu ilustrei, ele citou o seguinte: mas é algo que me acalma, é um momento que eu estou com meus amigos. Qual que é o papel do profissional com essa fala? Perguntar é questionar se ele tem alguma alternativa a isso. Por exemplo, seu José, eu imagino que te acalme mesmo, né, que te relaxe. Por outro lado, tem alguma coisa que também te acalme ou te traga prazer, que o senhor possa utilizar? Ou tem alguma outra forma de estar com seus amigos que não seja para beber, por exemplo, cerveja, ou tem alguma outra atividade que o senhor possa fazer? Então, o papel do profissional de saúde acaba sendo buscar uma alternativa, ajudar o paciente a buscar uma alternativa àquele comportamento. É claro que eu citei o cigarro agora há pouco, eu estou citando o álcool, mas isso pode ser um comportamento, por exemplo, alimentar, enfim. Então, a gente tem que evocar argumentos pró-mudança e ajudar o paciente a buscar alternativas para os argumentos contra a mudança. E identificar essa fase motivacional é muito importante, porque se a gente atuar dessa forma, aumenta muito a taxa de sucesso. E aí pode ser que o paciente venha para uma próxima fase. Aí eu vou começar agora um outro caso. Imagine o seguinte: o paciente fala o seguinte: doutor, eu uso cigarro, usei por tanto tempo, por uma quantidade X, mas sei lá, depois de tanto pensar ou da gente conversar, eu cheguei à conclusão que quero deixar de usar. Inclusive, daqui mês que vem, na data do meu aniversário, é o momento que eu quero parar. Que fase motivacional é essa? É o que a gente chama de determinação. O paciente já assumiu que a mudança é necessária. Então, o papel do profissional é ajudar o paciente a determinar a melhor linha de ação. Por exemplo, nesse caso que ilustra o cigarro, de repente conversar com ele sobre os padrões de dependência, o que ele pode enfrentar, o que ele está disposto a fazer para que isso ocorra. Porque é comum que o paciente coloque metas muito distantes, né? E se a gente oferece a oportunidade dele estabelecer metas menores ao longo do tempo, a taxa de sucesso aumenta. Por exemplo, pode parecer um passo muito grande alguém que fuma 2 maços por dia, de uma hora para outra simplesmente deixar. Por outro lado, uma meta inicial pode ser, jogar o cinzeiro fora de casa, não comprar mais maço de cigarro só por unidade. Enfim, na verdade não é o profissional que propõe isso, a gente pergunta para ele: o que o senhor acha que já pode ir fazendo para chegar nesse local que o senhor deseja? E aí, de novo, lembrar da capacidade do paciente executar aquilo, tem que ser metas realistas. E a gente tem que puxar o paciente para essa realidade, porque às vezes o paciente coloca uma meta muito distante ou muito rápida, e é importante a gente problematizar isso com ele. Por exemplo, no caso do cigarro, muitas vezes na determinação, você pode conversar com ele sobre a possibilidade de usar uma medicação uma semana antes, né? Que a gente pode conversar sobre isso depois de uma aula de tabagismo, ou mesmo o que pode ser feito nos primeiros dias para diminuir a fissura. Você já pode ir preparando o paciente para aquele momento. E o próximo momento vai chegar, que é qual? É a ação. E aí é aquele paciente que chega para você e fala, por exemplo: doutor, parei de usar álcool, cocaína ou maconha há 2 dias, há 1 semana, enfim, e estou lutando com isso. O que a gente faz? Primeiro, qual que é essa fase? É a ação. O que a gente faz nessa fase motivacional? A gente ajuda o paciente a dar os passos com uma mudança, né? Oferece suporte. Geralmente a gente retira dúvidas, né? Por exemplo, no caso de qualquer droga, o paciente vem com uma série de perguntas. No caso do cigarro, por exemplo, ele: doutor, estou com uma tosse mais frequente, isso pode acontecer? E aí você vai explicar a questão do movimento ciliar, por que aquilo está acontecendo.
ou um paciente que de repente tem uma dependência maior, está com uma crise de abstinência de álcool ou de qualquer outra droga. Então você vai oferecer suporte inicial e preparar o paciente. É muito importante que o profissional, nesse momento, ele esteja disponível, porque se o processo de cessação daquele hábito, daquela adição, for muito sofrido, a chance do paciente querer voltar ao hábito é muito grande. Então, outra coisa que é importantíssima, ofereça acesso. Não adianta falar qualquer coisa me procure e não oferecer acesso. De repente oriente ele, olha, eu estou aqui nesses horários, você pode me procurar no final do turno, no começo da manhã, se não eu ou algum outro profissional da equipe. Então é algo que ajuda bastante o paciente. E aí, uma vez que ele tenha sucesso nessa fase, só repetindo, a gente já falou da pré-contemplação, da contemplação, da determinação, da ação, e agora a gente vai para a próxima fase, que é a manutenção. Uma frase tradicional, doutor, eu estou há 5 meses sem fumar, sem usar droga X, enfim, ou fazendo uma atividade física, né, que também pode ser uma manutenção de um hábito saudável. O que a gente faz nesse caso? Além de oferecer o suporte, a gente vai ajudar a prevenir a recaída, né? Ajudar o paciente a utilizar algumas estratégias que diminuem a chance de recair. Por exemplo, é natural que o paciente recorra a determinada substância buscando algo, por exemplo, prazer, momentos de estresse, momentos de alegria. Nós não conseguimos impedir o paciente de ter momentos de alegria e de tristeza, obviamente. Por outro lado, é importante que a gente lembre ele disso e que ele já comece a pensar sobre alternativas a fazer nesses momentos. Por exemplo, olha, o senhor me falou que sempre que estava muito alegre recorria ao álcool. O que o senhor espera fazer ou quando tiver um momento de muita alegria, né? O que o senhor acha que vai fazer para substituir o álcool? É importante que a gente entenda que muitas dessas substâncias servem como pilares na vida da pessoa. E se ela tira um, muitas vezes ela acaba colocando o outro. E é melhor que seja um saudável. Por exemplo, muitas vezes o paciente deixa de fumar e acaba aumentando a alimentação, ou deixa o álcool e compensa no cigarro, a cocaína e outra droga. Inclusive, isso pode ser uma estratégia, que é a redução de danos, que a gente pode conversar em outra aula. Mas, obviamente, é ideal que ele troque aquele comportamento por um melhor. Então, de repente, já conversar com o paciente. Olha, o senhor me falou que em momentos de estresse recorria sempre a essa substância. O que o senhor acha que pode fazer para minimizar a chance de que isso ocorra? E aí, quando essa situação ocorrer, o paciente vai ficar mais seguro de como lidar com isso. E aí, por fim, temos uma outra fase que nem sempre é desejada, mas é esperada, que é a recaída. Um exemplo de fala. Doutor, estava, 6 meses sem fumar e semana passada tive um problema e acabei fumando. Essa é a fase da recaída. Qual que é o papel do profissional de saúde nessa fase? A primeira coisa é acolher. Geralmente o paciente chega para você nesse momento com a baixa autoestima, às vezes decepcionado porque não conseguiu manter aquela mudança. Então nosso primeiro papel é acolher, né? Olha, seu fulano, eu imagino que pela reação do senhor e por tudo que a gente conversou, o senhor está decepcionado, está triste. Por outro lado, fico feliz que o senhor tenha vindo conversar comigo e que a gente possa recomeçar. E frases do tipo, olha, tem estudos que mostram que a pessoa antes de parar de vez, ela já recaiu algumas vezes. Então a chance do senhor parar ou de conseguir isso de novo é muito grande. E outra coisa que é importante é reforçar a capacidade dele de conseguir isso, né? Olha, o senhor não conseguiu lá atrás, o que o senhor acha que a gente pode fazer agora, né? O que o senhor acha que pode fazer para conseguir novamente? E através de perguntas, tentar trazer essa reflexão para ele. É claro que o paciente pode chegar e falar, não, doutor, agora quer saber, eu não vou deixar, agora eu quero continuar um tempo com isso, não vou mudar esse hábito agora. E tudo bem. Ele pode ter voltado para o pré-contemplativo, ou pode estar contemplativo, enfim. E aí a gente tem que identificar a fase que ele está e ajudar ele em cima dela. Então, a grande questão é, eu tenho que auxiliar meu paciente independente da fase motivacional que ele esteja. E aí, por fim, só revendo as fases motivacionais, e resumindo um pouco do que a gente conversou, eu tenho o paciente na fase da pré-contemplação, em que eu vou acolher, garantir entendimento, linkar com comorbidades e oferecer acesso. O paciente que está na contemplação, que é aquele paciente com argumentos pró e contra a mudança, que eu vou reforçar os argumentos pró-mudança e tentar buscar alternativas nos argumentos contra a mudança. A fase da preparação, em que o paciente entende que a mudança é necessária e começa a se organizar para isso, e eu vou ajudá-lo nesse sentido. A fase da ação, que é quando o paciente de fato modifica já o hábito ou deixa aquele comportamento. Depois a manutenção,
e por fim a recaída. Aí está no modelo linear e em círculo, mas de novo, não necessariamente essas fases vêm nessa ordem. O paciente pode estar preparando e voltar para a pré-contemplação, ou pode estar na recaída e depois vir para a contemplação, enfim. É importante que a gente aprenda a identificar essas fases motivacionais. E aí, só queria reforçar muito aquela do que não fazer. Eu acho que algumas perguntas, elas geralmente agregam um pouco. Por exemplo, perguntas fechadas, tipo, você não fuma, não bebe, você não usa tal coisa, né? Você tem feito atividade física, né? Perguntas de sim ou não, ou que pareçam que está intimidando o paciente, geralmente não ajuda, porque a tendência do paciente é concordar com você. Então é melhor que você faça perguntas abertas sempre que você quer avaliar isso. Por exemplo, como é que está aquela questão do cigarro? O que você tem pensado sobre a questão do álcool? Enfim, perguntas abertas. Outras frases que são muito usadas que não devem ser utilizadas, né? O senhor quer morrer, o senhor quer ficar doente, não adianta vir aqui se não parar. Como não adianta vir aqui se não parar, né? Se ele está procurando ajuda, é você que tem que ajudar, não o cara do bar ou o cara que vende a substância para ele. É o seu papel como profissional auxiliar ele nesse momento. Outras coisas, o paciente ficar doente, você, sei lá, né? Falei que ia ficar doente, coisas desse tipo também não ajudam muito. Promessas irreais, né? Tratamentos milagrosos também são pouco efetivos, passar essa ideia para o paciente. O senhor vai tomar um remédio que vai mudar tudo. Isso não existe, não dessa forma, né? Claro, os tratamentos geralmente são feitos de formas combinadas. Outra frase que é péssima, né? É só ter força de vontade, é falta de vergonha, é ruim, coisas nesse sentido. Então, acho que a gente discutiu bastante sobre o que não fazer, como identificar as fases motivacionais e o que fazer em cada uma delas. Agora é praticar. A sugestão de literatura são aqueles 2 livros, né, da Miller e Holick, sobre a entrevista motivacional. E é isso.